Gente, esse aqui é o vídeo, a segunda parte, do vídeo de perguntas e respostas. A primeira eu acabei cortando porque ficou bem extenso, eram muitas perguntas. Se você ainda não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui na descrição. E vou seguir aqui com as perguntas, claro, com as respostas que fizeram pra mim lá no Instagram, tá bom? Você começou sua empresa depois que participou dos programas de TV? De fato não, porque a Kuber começou em 2007, quando eu tinha 14 para 15 anos. Mas em 2009 eu participei do Se Vira nos 30, do Faustão. Quem leva a grana hoje? É o Renan Serp com o Cubo Mágico. Parabéns, Ganhei 15 mil, que era o prêmio da época, e com os 15 mil exatamente, eu lembro certinho até hoje, R$250 eu gastei numa bicicleta, que eu queria muito naquela época, que eu utilizava para ir ao Correios, para entregar as encomendas. R$4.000 eu gastei para ir no Campeonato Mundial, que foi na Alemanha, no mês seguinte. E os outros 10 mil e poucos que sobrou, eu investi totalmente na Kuber Brasil. Então, eu já trabalhava com os cubos, já fazia uns 2 anos, mas em 2009, depois que eu ganhei o prêmio do Faustão, dos R$15.000, eu investi mais ou menos 10 mil na empresa e aí ela começou, de fato, a crescer bastante. Depois de tanto montar o cubo 3x3x3, você usa fórmulas ou lógica? Cara, de fato mesmo, eu uso sempre fórmulas. Mas depois de tanto tempo estudando as fórmulas, você acaba entendendo como elas funcionam e, de certa forma, acaba utilizando uma lógica por detrás, Às vezes tem algum movimento diferente que não faz parte da fórmula que você acaba descobrindo ou inventando na hora usando a lógica. Então, pensando assim, é um pouquinho dos dois, mas bastante fórmula e um pouquinho de lógica. Quão difícil é o método avançado? Eu acho que o método avançado não é difícil. Na minha opinião, ele é trabalhoso. Você tem que ter paciência para aprender, porque ele é bem extenso, São muitas fórmulas, realmente. Mas, sei lá, é como você ler um livro de 20 páginas e ler um livro de 2.000 páginas. Qual que é a dificuldade de ler o de 2.000? É você ter a paciência, a perseverança de chegar até a última página. Realmente, dá um trabalho, é difícil, sim, mas ler uma página ou ler 1.000 páginas é a mesma coisa, Depende só quanto tempo que você se dedica para ler. Se você ler uma página por dia, em 1.000 dias você vai ler as 1.000 páginas, certo? Então, as fórmulas do método avançado é mais ou menos igual. Aprende uma por dia, em 100 e poucos dias você vai saber todas, Só um exemplo. Agora que já é empresário, olha, tá cheio de gente curiosa querendo empreender. Tem ainda alguma meta que você queira atingir, algum plano futuro? Cara, eu tenho uma lista, Eu poderia ficar meia hora, 1 hora falando pra você de metas, de sonhos, de objetivos que eu quero alcançar. Mas assim, de forma muito resumida, eu quero que o Cubo Mágico chegue ao maior número possível de pessoas, que eu ensine milhões de pessoas, quem sabe, que a Kuber consiga distribuir produtos de qualidade também para milhões de pessoas. Então, de forma bem resumida, eu quero ajudar, ajudar pessoas. E eu vi que o Cubo Mágico é uma forma extremamente boa de fazer isso, então eu utilizo o útil ao agradável. Quero comprar o Fellow Cuber, ou Cube, Imagino. Com esse livro eu consigo aprender do zero a resolver o cubo? Com certeza, é totalmente indicado para você que não sabe resolver o cubo, ou enfim, já tentou, não conseguiu, ou às vezes se embadando um pouco com os vídeos do YouTube, tem tantos vídeos, Alguns bons demais, outros nem tanto. Enfim, mas com o livro, realmente é garantido que você vai conseguir. Se você, por algum motivo, não conseguir, você pode me escrever que a gente devolve o dinheiro para você e ainda te dá um prêmio aí para você usufruir, mas é fato que você consegue. Não tem como alguém não conseguir aprender a montar o cubo utilizando o método que está no livro. Inclusive, para quem não sabe, eu vou deixar também o link aqui na descrição do kitzinho, Que a gente tem um cubo com o livro O Segredo do Cubo Mágico em 8 passos que ensina passo a passo do zero para quem não sabe absolutamente nada, beleza? O horário de verão atrapalha você no seu método de sono? Bom, para quem não sabe, até para complementar a pergunta, atualmente eu estou fazendo um experimento que chama sono polifásico, que eu durmo só 4 horas na noite, de vez em quando, durante o dia, eu faço um cochilo de uns 20 minutos, meia hora. Isso por quê? Porque assim eu consigo acordar todo dia às 4h30, 5 horas da manhã, e o meu dia rende muito mais, Eu vou ter uma carga horária de trabalho extremamente maior do que se eu acordasse 8 horas, 3 horas a mais de trabalho. Pra mim é muito bom. Sobre a pergunta do horário de verão, eu particularmente prefiro muito mais, porque assim, a hora que eu acordo, 5 da manhã, tá um breu, super escuro, tá um friozinho super gostoso, um silêncio. Então, pra mim, fazer o meu cafezinho ali, nesse momento, é quase que um ritual. Eu acho extremamente bom
e, na minha opinião, é muito melhor, né? Tanto que o dia rende muito mais também, porque chega 7 horas, tá sol ainda, né? Então parece que o dia fica mais comprido, pelo menos pra mim. E última pergunta também sobre empreendedorismo, né? Essa daqui foi uma sequência. Em algum momento de sua fase de empreendedorismo, pensou em desistir? Confesso que eu já passei por momentos muito difíceis e passo ainda, né? Mesmo atualmente, depois de tanto tempo. Porque empreender no Brasil é muito difícil, principalmente quando você quer fazer tudo de forma 100% correta, né? Pagar todos os impostos, emitir nota fiscal, ter funcionários contratados, pagar os direitos deles, enfim, fazer a importação de forma legal, ter a certificação, coisa que pouquíssima gente faz. Então, eu nunca pensei em desistir, porque eu tenho sonhos que eu acredito que são bem maiores do que isso. Mas já passei por momentos complicados, que se de fato não tivesse esses sonhos, essas metas que eu falei na resposta anterior, eu já teria desistido, mas eu nunca pensei em desistir, eu sempre penso no futuro mesmo. Até mais, espero que você tenha gostado. Deixe um comentário falando o que você achou. Se você prefere que eu grave vídeos mais curtos ou que eu gravasse todas as respostas no mesmo vídeo ou que eu dedicasse mais uma resposta a alguma pergunta específica. Enfim, comenta aí embaixo, é sempre bom ver o feedback de vocês, tá bom? Até logo, tchau, tchau!